Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar esse sininho de notificações. Vocês apertam nele, selecionam essa opção e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos. Boa noite. Alguns anos atrás, eu e minha mãe morávamos em outra residência aqui, na zona central de Teresina. Éramos somente eu e ela, e a mamãe havia investido em um pequeno comércio para que pudéssemos nos manter. Estávamos bem e muito felizes, mas essa felicidade não durou muito tempo. O comércio chamou a atenção de bandidos, que em uma madrugada tentaram arrombar a casa, depois de horríveis ameaças à mamãe e a mim. A noite estava escura, pois não havia energia elétrica. O único celular estava descarregado. E quando eles vieram, eu e minha mãe passamos a gritar por socorro. Por sorte, os vizinhos ouviram e afugentaram os bandidos. No dia seguinte, amedrontadas pelo ocorrido, voltamos para a casa de minha avó, onde havíamos morado por toda a nossa vida, antes de nos mudarmos para aquela casa. Então passamos 3 meses na casa da vovó, enquanto a casa ao lado era limpa por nós e reformada, para que pudéssemos morar nela. Passamos muitos dias limpando a residência, que logo se tornaria nosso novo lar, pois ela tinha um fortíssimo odor de insetos. Era uma nhaca muito forte. Após incansáveis e repetidas lavagens, o cheiro era tão forte que invadia a casa da minha avó. E quando as portas foram abertas pela primeira vez, desde a saída da antiga inquilina, era possível sentir o odor em metade do quarteirão. Havia muitos insetos pela casa, como baratas, formigas e grilos. Andávamos topando nas baratas que voavam pela casa. Entretanto, nós persistimos e passamos a morar na casa após diminuir significativamente o odor e parte dos insetos. Antes de adentrarmos, uma amiga da família fez uma espécie de limpeza espiritual na casa, dando uma surra de pião roxo nas paredes da residência, começando pelos fundos até chegar na frente da casa. Ela disse que essa limpeza se fazia necessária, pois a antiga inquilina da vovó era praticante de magia negra e realizava trabalhos dentro da casa. Tanto que lutamos muito para conseguir remover todos os resquícios de velas do chão e das paredes da casa. Passamos uma semana muito tranquilas, arrumando nossas coisas e tentando recomeçar. Eu sentia falta dos meus amigos, mas tinha em mente que precisava seguir em frente. Passada a primeira semana, coisas estranhas passaram a acontecer comigo. Eu passei a ouvir vozes me chamando, especialmente clamando por socorro. Ouvia nitidamente, chamando dentro de casa, mas não conseguia ver nada. Passei a ter sonhos esquisitos, em que eu estava em lugares em que nunca estive, como se estivesse protagonizando um papel em um filme. Eu tinha sonhos diferentes, em lugares diferentes e sendo pessoas diferentes. Às vezes, quando eu fechava os olhos, eu via meu quarto se transformar no quarto de uma garota que eu sempre sonhava sendo ela. As coisas começaram a piorar. Passei então a ver os espíritos pela casa, onde quer que eu fosse ou estivesse.
As noites se tornaram insuportáveis, pois os gritos desesperados não cessavam. Tinham barulhos no telhado, como se alguém estivesse tentando entrar dentro de casa. E eu, desesperada, tentava de todas as formas acordar a minha mãe. Na pior das noites, eu escutei um barulho de correntes arrastando no corredor. E ouvi o barulho de passos, de pés descalços, e ao mesmo tempo, outros passos de botas pesadas. Eles falavam português, mas era diferente. Tinha uma espécie de sotaque. E a maioria das coisas eu não conseguia entender. Mas ouvi perfeitamente eles se utilizarem de palavras como vós-me-sê e senhorzinho. Um deles gritava muito. Após o som de um estalar forte, e ele implorava por socorro. A porta do nosso quarto por pouco não vinha abaixo com as repetidas batidas de um deles, implorando para que eu abrisse. Enquanto isso, eu subi na cama da minha mãe, sentei sobre ela e a sacudi com força por vários minutos, na tentativa inútil de acordá-la. Ela parecia estar desmaiada. Quanto maior meu desespero, mais eu sacudia a minha mãe e gritava para que ela acordasse, sem me importar que já se passavam das 3 horas da madrugada. Eu percebi então que ela não acordaria e parei de sacudi-la. Eu levantei da cama em direção ao interruptor de luz do quarto e os gritos se intensificaram. Eu então fiz xixi na roupa, tamanho era o medo que eu sentia, mas continuei andando. Quando liguei a luz, tudo parou. Então eu liguei uma a uma as luzes da casa e a deixei iluminada até o dia amanhecer. Quando a mamãe acordou de manhã, eu contei tudo a ela. E então começamos uma corrente de oração poderosa todos os dias, às 18 horas da noite, e pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo. Na primeira noite, eu ouvi barulhos na cozinha, e as vozes agora eram mais baixas, e eu já não as entendia. No dia seguinte, encontramos uma marca de mão na parede, em um lugar bem alto na cozinha, onde nenhuma de nós poderia alcançar, nem se estivéssemos em cima do móvel mais alto da casa. Continuamos a oração por 7 dias, e depois disso, nunca mais recebi a visita indesejada daqueles espíritos, assim como a quantidade de insetos diminuiu a quase zero, e o odor leve que ainda residia na casa se dissipou completamente. Após esta experiência nada agradável, tive a visita de outros espíritos, mas nada semelhante a isso que vivi aqui. Hoje, resido na mesma casa, mas há muitos anos eu não tenho tido contato com o universo paranormal.